Cada vez mais nós vemos um desrespeito para com a pessoa de Deus, para com o nome de Deus, para com as coisas de Deus. E essas mesmas pessoas que desrespeitam a Deus querem ser respeitadas. Elas exigem, elas pedem até decreto de lei para que elas sejam respeitadas. Então, quando você gera um desrespeito por Deus, quando uma sociedade desrespeita a Deus, ela não vai respeitar mais ninguém. Mas nem com decreto. Não vai. Agora, eu fiz a pergunta no título do vídeo, Deus respeita todas as religiões? Então, esse é o contexto do vídeo. Se Deus respeita todas as religiões. Bom, eu peguei o dicionário de Cambridge online, você pode ver lá, é gratuito, para saber qual a definição de respeito que ele dava. Porque eu peguei no dicionário em português online, mas era muito fraco. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no Cambridge. Aí eu gostei. Essa está muito boa a definição, vai entrar bem no contexto do vídeo que eu quero fazer. Então eu vou ler para vocês. Prestem bem atenção. Diz assim: respeito é admiração sentida ou mostrada por alguém ou algo que você acredita ter boas ideias ou qualidades. Como você não está lendo, eu vou repetir. Admiração sentida ou mostrada por alguém ou algo, alguma coisa, que você acredita tem boas ideias ou boas qualidades. O que você acha? Voltando ao contexto, Deus respeita todas as religiões? Todas elas têm boas ideias e boas qualidades? Ou será que elas estão levando as pessoas para mais longe de Deus? Se você pegar exemplos, vamos começar com um exemplo mais forte, talvez, que nós temos na palavra de Deus, que é a questão do Egito. Muitas pessoas assistiram os 10 mandamentos na Record e ali viram as pragas, né? Pelo que eu li e ouvi falar, aqueles capítulos das pragas parece que foram os recordes de audiência da novela e foram muito bem feitos. Eu assisti, foram muito bem feitos os efeitos. Alguns foram feitos até nos Estados Unidos, se não me falha a memória, para que fosse bem chamativo, impressionante. Então, talvez você não saiba, mas cada uma das pragas foi para atingir um dos deuses egípcios. Então, foi atingido o sol, foi atingido a Rã, porque eles adoravam a Rã, adoravam o rio Nilo, ele foi atingido, ele virou sangue. Então, os deuses egípcios, os principais, foram atingidos pelo Deus verdadeiro. Agora, Deus mostrou respeito pela religião egípcia, fazendo isso com os deuses que eles tinham tanto carinho e já serviam esses deuses aí há séculos. Muitos ali, talvez todos até na época de Moisés, foram esculpidos pelo próprio povo escravo, o povo de Israel. E agora Deus faz isso? O que Deus está querendo? Porque ele mostrou desrespeito, né? Então, essas palavras, essa forma de pensar humana está muito contaminada. E só através da oração e de respeito por Deus em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Senhor e Ele é Deus. Aí eu te faço uma pergunta e a Bíblia responde. E não é invenção minha. Você pode ler Isaías capítulo 1, verso 16, 17 em diante.
Deus fala assim, olha, vem discutir comigo. Você quer discutir? Vem discutir comigo. Então ele vai esclarecer. Se você tem um coração sincero e você tem dúvidas sobre o que você está fazendo de maneira espiritual ou religiosa, Deus falou que vai esclarecer. Se você quiser, você vai até ele, pergunta em oração, com humildade, ele vai responder de forma que você vai ficar satisfeito com a resposta dele. Se você ficar insatisfeito com a resposta dele, é porque você não tem realmente desejo de segui-lo. Há pessoas que assistem os meus vídeos, e eu sei, elas não concordam com o que eu estou falando. Como se tivesse saído da minha boca, mas não. É a palavra de Deus. Elas não concordam com a palavra de Deus porque elas têm os gostos já estabelecidos e elas não querem pôr a palavra de Deus acima de seus gostos pessoais. Há muita, mas olha, muita gente que prefere ficar com a palavra do pastor local do que com a palavra de Deus. A pessoa ela morreria por esse pastor local, porque ele tem um poder de oratório tão grande, ela morreria por ele negando a palavra de Deus. Então, você já tem a resposta sobre se Deus respeita todas as religiões? Deus respeita todo o comportamento humano? Olha o que ele já fez na Bíblia. Olha o que estavam fazendo os seres humanos que desrespeitaram a Deus e o que aconteceu com eles. Vou dar só um exemplo. Lembra de Nadab e Abiú, lá no Velho Testamento? Eram sacerdotes, entraram embriagados no santuário de Deus, foram exterminados na hora. Mas Deus não respeita? Só porque a pessoa bebeu um pouco ali, eram jovens, não podiam se divertir? Bom, eu estou falando do que está relatado. Se você quer brincar com Deus a ponto de colocá-lo no nível humano, você está em perigo. E, meu querido, eu falo tudo o que eu falo. É por amor. Deus te ama e não quer que você fique em trevas. Quando você segue outros deuses, seja lá de que forma for, às vezes os outros deuses, como eu acabei de falar, são líderes religiosos, não são imagens, esculturas. Quando você coloca o que esses homens dizem acima da palavra de Deus, você está desrespeitando a Deus. Você está minimizando a autoridade do Senhor. E isso não vai dar certo. Não digo nem no futuro, já não está dando certo. É que você não percebeu, mas já está dando muito errado. Né? Como diz na gíria, deu ruim, né? Já está dando muito ruim. Não é futuro. Se afastar de Deus por alguns segundos, muitas vezes é catastrófico. Muitas vezes é mortal. Um exemplo que eu dou é um jovem fica embriagado, pega o seu carro de sábado à noite, sai a toda velocidade e morre. Morre. Desrespeitou as leis de Deus, desrespeitou as leis dos homens e morreu. Na hora do velório, chama-se um padre ou um pastor para falar que o belezinha está lá no céu agora com Deus. Por favor, não brinque com as coisas de Deus. É para o seu bem que nós estamos falando, é para a sua salvação que nós estamos falando, é para a sua saúde espiritual que nós estamos falando. Nenhuma religião te dá o poder ou a liberdade para você desobedecer a Deus. Eles não têm autoridade para isso. Eles te incentivam a isso, mas eles não têm autoridade para isso. E eles darão conta disso. E você, no dia do juízo, não vai poder chamar um padre, um pastor para estar do seu lado e explicar para Deus por que você viveu de tal forma.
Então, tome a decisão de colocar Deus em seu devido lugar. Deus é Deus, Deus é o Senhor de tudo. Ele merece ser respeitado, ele merece ser respeitado. Não pergunta assim, se Deus respeita isso, pergunta se essas coisas, essas pessoas respeitam a Deus. Ok? Por favor, deixe seu like no nosso vídeo e compartilhe também. Estamos trabalhando para que esse canal cresça. Pedimos que você se inscreva no canal. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Nós responderemos assim que puder. E também nós já falamos aqui, não gostamos de debate. Nós não vamos entrar em debate. Se a sua pergunta for sincera, nós estaremos dispostos a responder.